Gente, vou aguardar só o doutor Demonte voltar pra gente tirar o restante das dúvidas que vocês têm também. Vamos lá? Pronto, vamos lá. Perguntaram aqui também, deixa eu voltar aqui, a pergunta que eu print, tudo bem. Enquanto eu vou procurando aqui, eu queria que vocês falassem um pouquinho do pessoal em relação ao vizinho, porque a Isso, isso. Em relação ao tratamento, eu estava falando na outra live agora, que as medicações ela precisam de um tempo adequado para que a gente possa retirar essa medicação de uma forma segura e que aqueles sintomas não voltem. A ideia é que se a pessoa tirar a medicação antes do tempo, a taxa de recaída, de volta dos pessoa retirar a medicação e principalmente tirar de forma abrupta, aqueles sintomas voltam. Então, principalmente agora, nessa época de que a gente está na pandemia do coronavírus, apesar de que é, foram instituídas as consultas por vídeo, né, a telemedicina, para fazer com que as pessoas não entrem em contato maior quando for no consultório médico, mas se a pessoa não conseguir fazer a consulta de forma nenhuma, a ideia é que permaneça com a medicação, certo? Então, não é para ninguém estar parando de tomar remédio por conta, não. Até por conta disso, o Ministério da Saúde, os conselhos de medicina, os conselhos de farmácia, eles aumentaram a duração das receitas. Então, aquela receita que só vale por um mês, que só valia por um mês, a receita controlada, se você fizesse hoje no dia 21 de abril, ela ia valer até o dia 20 de maio, agora ela está valendo por 2 meses, certo? É, bom saber, que eu não. além disso, Além disso, as receitas que normalmente a gente podia passar só para 3 meses, a gente podia, entre aspas, passar um, é, a receita, 3 caixas para aquela pessoa que toma um comprimido por dia, agora você está podendo passar para 6 meses aquela receita. Então a pessoa pode comprar na farmácia aquela medicação para 6 meses exatamente para isso, para que nessa época do coronavírus não pare de tomar a medicação por conta. Então a ideia é que permaneça tomando. E aí, quando for para o médico, ele vai ver se já passou essa fase de manutenção e se a pessoa já pode ir diminuindo o remédio aos poucos. Realmente, como eu falei, não pode parar de uma vez também, não. Ah, Daniel está perguntando quais são os locais que tu atende. Diga aí, pessoal. É, no meu perfil do Instagram tem lá os telefones de contato, certo? Eu atendo particular no Juazeiro do Norte, na Gastroclínica Vasconcelos, próximo à Oi do Centro, na Rua Padre Cícero, vizinho à Oi do Centro, certo? E em Serra Talhada eu atendo na Vila Saúde, atrás da Faculdade dos Professores, certo? A FAFOPST. Então, atrás tem uma clínica que o nome é Vila Saúde e atendo lá, certo? Semanalmente. Além disso, eu também atendo no SUS, em Betânia, em Custódia e no CAPS Infantil de Serra Talhada. Então, nesses locais, aí, e entrar em contato com o Sistema Único de Saúde, ir no posto de saúde para ver se aquele caso é um caso que necessite ir para o CAPS e pegar encaminhamento para lá. Apesar de que não precisa exatamente de encaminhamento do médico, não, para ir para o CAPS.
O CAPS é um serviço de porta aberta, mas muitas das vezes vai precisar fazer uma triagem para poder chegar ao atendimento, né? E também, Tayane está perguntando aqui se parar de tomar medicação e depois voltar. Tem algum problema? Tem sim. Dois problemas, na verdade, né? Porque não é para parar a medicação e muitas das vezes a forma de voltar à medicação também não é exatamente igualzinha. Então, imagine que a pessoa está lá tomando 3 comprimidos de sertralina de 50 por dia, quando for voltar a tomar a medicação não vai poder voltar, parou 1 mês, parou 2 meses, não vai poder voltar os 3 comprimidos inteiros de uma vez. Vai ter que voltar por 1 comprimido, depois 2 comprimidos, depois 3 comprimidos. O nosso organismo, ele precisa de uma adaptação à medicação. A gente fala muito que existe aquela adaptação aos benzodiazepínicos, aos medicamentos de faixa preta, que eles vão perdendo efeito com o tempo, mas eles, em menor quantidade, isso acontece para todos as psicotrópicas. Então, a gente tem que esperar esse tempinho para reiniciar também, para não causarem muitos efeitos colaterais no início. Então, não pode parar todas as medicações de uma vez, assim como não pode iniciar todas as medicações de uma vez. O ideal é que passe pela consulta médica para fazer isso, certo? Tá travando um pouquinho aqui, então eu vou começar... Oi? Tava um pouquinho. Sim, como eu disse, no processo da terapia também a gente costuma até trazer para eles que até os próprios sintomas passam a ser diferentes com o tempo também. As queixas muitas vezes podem ser a mesma, né? Mas daqui a um ano, olha o tempo que passou, para que eu esteja... Exatamente. O tratamento, ele é um tratamento, certo? É um acompanhamento. Não é porque a pessoa está com a medicação que está funcionando que nunca mais vai poder passar pelo médico, ou então que vai achar que é só pegar a receita e na farmácia que o farmacêutico entrega a medicação sem receita para poder fazer, não. Muitas das vezes, aquele tratamento, para conseguir chegar a uma cura realmente propriamente dita, ele vai ter que utilizar alguma outra medicação, porque essa medicação não esteja deixando a pessoa completamente assintomática. Tem muitas medicações que elas têm que ser tiradas antes do tratamento principal, e era isso que eu queria pontuar em relação aos benzodiazepínicos. Nos transtornos de ansiedade é muito comum a pessoa tomar benzodiazepínico. Então, normalmente a gente passa só no início do tratamento, uma vez que o inibidor seletivo já está fazendo efeito, que a pessoa conseguiu ficar bem, a gente retira o benzodiazepínico para que aquela pessoa consiga dormir sem remédio para dormir, e a partir desse ponto é que a gente sabe que o tratamento de manutenção está funcionando direitinho mesmo, certo? Então, a ideia benzodiazepínico não faz tratamento de transtorno de ansiedade por si só, ele não promete que a pessoa fique bem sem tomar remédio no final do tratamento. Tem que ser feito com outra substância junto, e que o benzodiazepínico tem que ser tirado o mais rápido possível. Então, reforçando, aquela pessoa que toma diazepam, Rivotril, clonazepam há milhares de anos, então a pessoa tem que ir lá fazer a consulta para tentar tomar outro remédio no lugar e conseguir chegar a esse ponto, ver se tem como chegar a esse ponto de ficar bem sem precisar tomar remédio nenhum, depois de um tempo. Teve uma pessoa aqui, eu não sei quem foi, eu acho que já, ou não sei se foi a mesma pessoa 2 vezes, que estava perguntando a interação entre o hipotireoidismo e o transtorno e os transtornos de ansiedade. Na verdade, antes da gente dar diagnóstico de qualquer transtorno de ansiedade, a gente tem que investigar se aquela pessoa tem algum transtorno orgânico que possa causar esses sintomas. Então, muitos transtornos
muitos transtornos acabam causando sintomas de ansiedade, até mesmo algumas medicações. Então, tem várias medicações que podem causar sintomas depressivos, sintomas ansiosos, tem várias drogas de abuso que podem causar isso, então é muito comum que a pessoa tenha ataques de pânico, tenha sintomas de ansiedade, quando use alguma droga que alerte a pessoa. Então, cocaína, crack, LSD, êxtase, todas essas drogas podem causar ataques de pânico e iniciar algum transtorno de ansiedade. O hipertireoidismo da mesma forma. Então, o hipertireoidismo ele pode acabar desencadeando um transtorno de ansiedade, certo? Então, na grande maioria das vezes, a gente até pode iniciar um tratamento, mas se aquele hipertireoidismo seja a causa dos sintomas de ansiedade, muitas das vezes a pessoa vai fazer um tratamento só para o hipertireoidismo e já vai ficar bem, certo? Então, muitos pacientes meus eu acabo mexendo na dose do Puran, do Levoid lá que a pessoa está tomando, porque no exame sanguíneo não está dando certinho, então a gente sabe que ele acaba piorando e causando sintomas de ansiedade. Então, sim, os transtornos da tireoide, o hiper e hipotireoidismo causam sintomas mentais, causam sintomas de ansiedade. Na grande maioria das vezes, hipertireoidismo causa sintomas psicóticos e de ansiedade, e o hipotireoidismo causa sintomas depressivos. Então, precisa ser bem ajustado quando está já tomando a medicação, quando não tem que fazer algum outro tratamento mais específico para a tireoide. A outra pergunta é o que fazer quando o paciente tem medo de tomar a medicação? Quando o paciente se nega a tomar a medicação? Tem medo. Sim, tem medo. Excelente pergunta por outro motivo. Medo é uma coisa complicada. Não existe medicação que tire medo. A não ser assim, que você dope a pessoa e aquela pessoa está tão para baixo que ela não consegue sentir medo de nada. E ninguém vai fazer isso. Mas medicação não tira medo. E isso é até uma coisa interessante. Quando eu falei lá em transtorno de estresse pós-traumático, a medicação vai tirar os sintomas de ansiedade. A pessoa não vai mais ter ansiedade quando pensar naquele evento que aconteceu. Mas a pessoa ter medo de andar no meio da rua porque acha que vai acontecer uma coisa de novo, a medicação não vai tirar. O que vai tirar isso é psicoterapia. Então, a pessoa ir para a psicóloga, para o psicólogo e ver as razões daquele medo tão grande, tão irracional, é o que vai fazer com que a pessoa se livre disso. Então, a psicoterapia ela vai ajudar muito em relação a esse medo da medicação. O que é que a medicação está simbolizando para essa pessoa? Por que é que ela tem tanto medo assim de tomar um comprimido? Está entendendo? Quais são as raízes desse medo de usar medicação? Por que é que a pessoa não pode tomar um remédio, não pode se ver realmente com um transtorno, com uma doença? Por que é que a pessoa se sente assim tão super, tão narcisista a ponto de não poder tomar um remédio, de achar que vai dar de conta das coisas sozinho, de que a vida é tão fácil assim que a gente tem como dar de conta de tudo. Então, não é assim, não. Se o medo for só de se entalar, de não conseguir tomar o comprimido, a gente tem formulações líquidas para isso. Mas na grande maioria das vezes, os transtornos de ansiedade, a pessoa não tem problema para tomar o remédio, não. O que acontece é que muitas vezes as medicações, no início, elas podem continuar com os sintomas. As medicações elas demoram muito para fazer efeito, às vezes 15 dias, 20 dias para fazer um efeito adequado. Então, muitas das vezes, a pessoa toma o remédio, continua tendo transtorno de ansiedade, crise de pânico, e acha que aquele ataque de pânico é por conta do remédio. Coisa que ela já tinha antes de tomar o remédio. É meio ilógico. Mas para de tomar o remédio porque acha que o remédio não está funcionando. Mas o remédio, ele só vai funcionar depois de 15, 20 dias, só vai ter efeito máximo depois de 45, 60 dias. Então, é um tratamento meio longo mesmo, certo? Tem que ter um pouquinho de paciência. Pedir paciência para quem tem ansiedade é complicado, mas tem que ter um pouquinho de paciência.
Ó, vamos lá, tem mais duas aqui, pelo que eu vi. Deixa eu voltar. O medo tem a ver com pânico? Oi? Eu acho que Medo pode ser pânico, né? Na realidade. eu vi aqui. Se em relação ao medo e o transtorno do pânico, né? Como eu disse lá no início, o medo ela é uma reação normal, assim como a ansiedade também. Então, a pessoa ter medo de alguma coisa é normal. Ter medo de um carro vindo para cima da gente, ter medo de um cachorro que está latindo para a gente, isso é normal. Medo é uma coisa que tem foco. Já o transtorno do pânico, não. Ele é uma sensação quase igual à do medo, certo? Vai sendo ansiedade, porque ela não tem um foco, não tem uma coisa que esteja causando risco à vida da pessoa naquele momento e que aparece do nada. Então, é como se fosse um medo de uma coisa que não existe e que apareceu do nada esse medo. A pessoa está lá assistindo a live da Sandy Júnior e, de repente, começa a ter aquela taquicardia, aquele tremor. Então, o transtorno do pânico vai ser isso. Como eu disse, transtorno do pânico tem tratamento. Tem base neurobiológica, hereditária para isso e comportamental. Já o medo, não. Medo vai ter tratamento para a pessoa saber o porquê que ela está com aquele medo tão grande, certo? Mais de características comportamentais e psicodinâmicas. Mas tratamento medicamentoso, não. Medo é uma coisa normal. A pessoa só tem que tomar cuidado daquele medo excessivo. Luciana, ela diz aqui, eu não estou conseguindo me concentrar no estudo. Vários pensamentos durante as aulas. Isso é sintomas de ansiedade? Pode ser. Tem que fazer uma avaliação direitinho para a gente ver qual é o motivo disso. Pode ser inúmeras coisas, certo? Então, os transtornos de ansiedade, eles diminuem um tanto a atenção, principalmente o transtorno de ansiedade generalizada. Então, se aquela pessoa tiver com essa falta de atenção, porque está preocupada com a prova, preocupada com as contas no final do mês para pagar, preocupada com o filho que ficou em casa, será que ele está bem, será que ele não está? Preocupado se deixou a porta aberta ou não, preocupado se o gás está ligado ou não. Se essa falta de concentração ela estiver relacionada com alguma preocupação, com ansiedade, com tremor, ela pode ser por conta de um transtorno de ansiedade. Pode ser também que seja transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a pessoa começa a prestar atenção em várias coisas que estão ali ao redor e não acabam focando na aula. Então, tem que fazer um diagnóstico diferencial. Mas o transtorno de ansiedade pode causar perda na capacidade de se concentrar e de render nos estudos, sim. Os sintomas de crise de ansiedade podem vir dias depois da situação até acontecer? Pode. Isso aí eu acho que a pessoa está falando em relação ao TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Na verdade, em relação a um evento estressor, a gente tem vários transtornos que eles são relacionados. O primeiro é a reação aguda ao estresse. Então, a pessoa, na hora daquele estressor, pode ter desmaio, pode ter choro, pode ter tremor, pode ter cefaleia, vários outros sintomas que acabam se mostrando naquele momento e que, às vezes, nem precisa de tratamento. Só que a pessoa tende a se acalmar. Muitas das vezes nem precisa de medicação, apesar de que todo mundo chega no hospital e toma uma injeção de diazepam por conta disso. Mas até a respiração mais profunda faz com que isso melhore. Em até, se eu não me engano, 1 mês ou 2 meses, 60 dias, a pessoa pode ter o que se chama de transtorno de ajustamento, que era aquilo que eu estava falando, de ter sintomas ansiosos e depressivos para se ajustar a esse novo momento. Então, a pessoa descobriu que está com a doença, descobriu que tem que ficar em casa com os filhos e com a esposa direto dentro de casa, não pode mais ir trabalhar na loja por conta do coronavírus, entendeu? Então, até que a pessoa se ajuste a essa nova situação, pode ter o transtorno de ajustamento. E aí sim, o transtorno de estresse pós-traumático, ele pode acontecer vários dias depois desses eventos. Não precisa ser exatamente no dia seguinte.
Mas aí vai ter que ter todas aquelas características do transtorno de estresse, de aparecer a memória de volta, aparecer sonhos e a pessoa tem ansiedade relacionada a isso. Mas, se eu não me engano, os sintomas eles têm que aparecer em pelo menos 3 meses depois do evento estressor. Se eu não me engano, pelo DSM, ele coloca 3 meses. A outra aqui, né? O que podemos fazer em casa para não entrar em pânico por causa dessa pandemia? Para não quê? No caso da pandemia, né? Para que não entre em pânico. Sim, aí é que tá. Ele teve um caso, né? Que foi o que a gente falou na outra live. Eu ia dizer isso, que se tivesse sido salvo era assistir a outra live para ver. Mas se a gente puder resumir, a pessoa tem que se manter produtiva. Aquilo que a pessoa fazia durante os dias que não estava em isolamento, a pessoa tem que fazer agora durante o isolamento social, certo? Não pode ficar deitado na cama o dia todo sem fazer nada. A ideia é se manter ativo, tenta estudar alguma coisa, tenta ler algum livro, tenta fazer alguma atividade física e tenta separar isso no dia por horários. Então, de manhã eu vou ler algum livro, depois eu vou brincar com as crianças, depois eu vou começar a fazer preparar o almoço, tá entendendo? Depois a pessoa faz a atividade física no final da tarde. Então, tenta colocar horários para as coisas que vai fazer no dia. Construir uma rotina para fazer mesmo dentro de casa. Trocar de roupa quando acordar, entendeu? Não tentar não, hoje eu vou assistir filme. Assistir o filme o dia todo, aí no outro dia não tem mais o que fazer. Então, guarda uma hora para assistir o filme, a série, guarda uma hora para ler algum livro, guarda uma hora para fazer atividade física. Não adianta a pessoa fazer um dia cada coisa, não. Imagine um dia que vai passar fazendo atividade física o dia todo, não vai dar certo. Então, tenta construir uma rotina dentro do isolamento, dentro de casa. Exatamente. A gente acabou reforçando, né? Um pouco de tudo também. E para que vocês consigam fazer realmente essa diferenciação, né, gente, do que é a ansiedade, até que nível ela realmente não pode chegar, né? E compreender que é um trabalho conjunto, na maioria das vezes. Então, quando a gente tem que entrar nesse aspecto de um cuidado mais prolongado, digamos assim, e o pessoal fala muito que tem essa divergência entre a psicologia e a psiquiatria, que vem acabando, né, graças a Deus. É verdade. Ambos precisam, né, realmente um pouco para que a gente consiga trazer esse conforto para você e uma melhora, na realidade, né? Esse é o objetivo, que vocês vivem a vida de vocês normais e que não precisa da gente pro resto da vida, porque nem a gente quer vocês na nossa vida, né? Exatamente. A gente quer ver vocês mesmo. Antigamente tinha muito essa rixa mesmo, até de maneira acadêmica. Tem teorias antigas dizendo que se a pessoa estivesse usando psicoterapia não ia conseguir acessar direitinho aos problemas, aos traumas mais internos, que ao contrário, que a psicoterapia reforçava que a pessoa não tomasse a medicação, ou que ia turvar o processo de diagnóstico, ou até mesmo a resposta terapêutica, ver se aquela resposta terapêutica era do remédio. Mas hoje em dia a gente sabe, tem estudos que mostram que as duas coisas em conjunto, a terapia e a psicofarmacologia, são extremamente benéficas, só do que qualquer uma das duas separadamente. Então, gente, já competimos com o Sandy Júnior. Júnior. Então, queremos agradecer a vocês por essa participação, né, de todos, pelas perguntas. E nós vamos já
Já a segunda vez eu vou conversando a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante. Para que a gente esteja fazendo esses momentos, certo? Com outros temas, peço também que vocês tragam sugestões, tá? Quem quiser, manda lá um direct pra gente e a gente pode trazer esses temas para vocês também. Exatamente. E obrigado a todos que viram. Qualquer coisa, qualquer dúvida, é só mandar alguma mensagem que aí, na medida do possível, eu respondo. Só vendo aqui alguém que mandou uma mensagem perguntando se esse Talopram engorda, dificilmente. Normalmente as medicações, a única medicação que realmente engorda é a paroxetina, dos inibidores seletivos, e todos os tricíclicos engordam. E se podia associar com o topiramato, né? Pode sim. Para perda de peso, né? Tá. Pelo menos 50 miligramas de topiramato, de 50 a 100 miligramas. Pode associar sim, não tem tanto problema. As duas medicações não interferem muito uma com a outra, não. Principalmente o escitalopram, ele não interfere muito com as outras medicações, não. Certo? Mas talvez seria o caso de mudar para outras medicações. Tem medicação que resolve para ansiedade e já tira o apetite também. Entendeu? Então, fazer uma consulta para ver se tem alguma outra medicação melhor e se o topiramato é realmente uma boa opção nesse caso, tá? De qualquer forma, então, agradecer a todo mundo, agradecer o convite de Amanda e qualquer dia desse a gente faz outra live de novo, né? Vamos sim, sem dúvidas. Aproveitar nesses momentos também. E mais uma vez, muito obrigada por ter aceito, tá, gente? E agradecer a todos vocês pela participação. Tá? Boa noite. Até. Tchau para todo mundo. Tchau.